Bom, galera, eu vou até relatar uma situação que aconteceu comigo recente. É muito engraçado, para mim é coisa de Deus mesmo, ensinando a gente que ninguém é de confiança, né? Até quando a gente vê aquela pessoa bem frágil, aquela velhinha, aquele velhinho, aquele idoso que a gente olha assim e fala, caramba, esse senhorzinho aí, pobre coitado, né? Quer tanto pegar na mão dele e ajudar ele, e aí que vocês se enganam bastante. É lógico que existe, igual eu falo todo vídeo aqui praticamente para tudo, né? Como é que se fala? Tem as suas exceções, mas uma situação que eu me deparei agora muito curiosa, né? Eu tava num ponto de ônibus e veio uma senhorinha, bem senhorinha mesmo, perguntando, primeiramente, né? Vem, nem te cumprimenta, nem dá bom dia, nem fala nada, né? Parece que as pessoas mais velhas estão ficando piores do que os jovens, não dá nem um bom dia. Aí chegou e perguntou se tal ônibus tinha passado. E, na verdade, eu estava naquele ponto de ônibus há pouquíssimo tempo. E falei para aquela senhorinha que eu não sabia, né? Que tinha chegado no ponto há pouco tempo e não sabia se o ônibus que ela queria tinha passado. E ela começou a falar um monte de besteira, praticamente me xingar, né? Falar que os jovens de hoje são tudo um bando de imprestável, papapá, mas começou a falar um monte. Aí eu peguei e também já fui um pouquinho mais, né, grosso, falei assim, então, eu não sou obrigado a ajudar ninguém, tá? A senhora tá vindo com ignorância, então vamos retribuir com a mesma moeda. Talvez foi até errado eu retribuir da mesma forma, mas falei, não, eu não sou obrigado a lhe ajudar. Se a senhora tá vindo com grosseria, então vamos engrossar o caldo. Não sou obrigado a ajudar a senhora que se vire com outra pessoa, se o ônibus passou ou não. Aí ela ficou com uma cara de muito ódio pra cima de mim, é lógico, né? Então, pra vocês verem que não é só a gente nova que faz besteira, a gente mais velha também faz muita besteira. E os idosos, em muitas partes eu percebo, tomam atitudes muito imaturas, muito infantis, de péssima qualidade. Então, esse negócio de idade, que a idade significa experiência, ouça sempre uma pessoa mais velha, isso não é tão assim que funciona, não. Tem muitas falhas, tem muita gente idosa com visões muito erradas mesmo. É lógico que também tem outra, o pessoal mais velho, em muitos casos, olham, enxergam o jovem como se fosse um empregado, né? O jovem hoje ele é obrigado a fazer tudo, carregar as coisas, e não é bem assim que funciona. Eu vi um vídeo de um influenciador esses dias que fala exatamente sobre isso. Até vou citar o nome dele, que é o Guilherme Viking. Fantástico o trabalho dele. Se ele estiver assistindo esse vídeo, acho muito difícil, mas um grande abraço. Seu trabalho é sensacional. Ele fala a pura realidade do que a gente vive no dia a dia. E ele fez um vídeo falando sobre os idosos, né? E que envelhecer, como é que você quer envelhecer? Com família ou sem família? E assim, independente se você tem família ou não, tem muito idoso que acaba ficando sozinho exatamente por causa disso. Porque os idosos, eles têm uma necessidade meio de que humilhar, em muitos casos aí, as pessoas mais novas. Eu já passei por isso várias vezes, quando eu era mais novo eu era mais bobinho, então a gente fazia alguma gentileza para uma pessoa mais velha, mesmo que ela fosse muito grossa com você. Hoje eu não faço mais isso não. Hoje, se vem falar muito grosso, eu deixo ou falando sozinho, que é o melhor, né? Ou já pego e já dou uma resposta dessa, que nem eu dei para essa senhora, né? Falar que eu não sou obrigado a ajudar ela e que ela veio com uma educação, eu também vou responder com uma educação em que ela se vire e que ela arrume outro trouxa para poder responder a pergunta dela. Foi mais ou menos assim que eu respondi. Então as pessoas hoje, elas estão numa tendência que você é obrigado a ajudar elas, e além de ser obrigado, ainda a pessoa é grossa com você e você é obrigado, mesmo com a grosseria da outra, em ajudar. Então, e os idosos em especial, eu acho uma coisa muito preocupante, porque o idoso, o nome já diz, é uma pessoa velha, é uma pessoa limitada, né? Uma pessoa que tem as suas limitações físicas, que necessariamente precisa da ajuda de uma outra pessoa, e muitos muito arrogantes, né? Acontece uma arrogância gigante. Acontece porque muitos, eu acredito, que não aceitam a velhice, não aceitam envelhecer. Então, muito homem, principalmente homens, que tem ali uma vida muito ativa, uma vida muito boa, acaba envelhecendo e naturalmente tem as suas limitações e acaba envelhecendo e não aceita, né? Que precisa de ajuda. Então, quando chega alguém até com disposição para ajudar aquela pessoa, ele responde de uma forma ríspida, ele trata aquela pessoa com falta de educação. Então é muito triste
né? Essas pessoas idosas, muitos casos, lógico, igual eu falei, não estou generalizando, existem idosos aí muito educados, pessoas muito realistas com a situação, que aceitam ajuda, que tá de braços abertos para poder ter uma relação boa, amigável com um jovem, mas tem muitos que não, muitos estão bem fechados, igual aconteceu esses dias aí, com o acontecido dessa senhora, né, a mulher aí com seus mais de 75, 77 anos de idade, e que responde dessa forma com você, né? Chega, não te cumprimenta, e a primeira coisa de uma pessoa mais velha, antigamente as pessoas tinham uma relação assim muito de bom dia na rua, né? Até em cidades grandes, que nem São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, tinha a cultura de dar um bom dia para uma outra pessoa. Em cidades pequenas se fala, e isso acontece, tá? Hoje em dia, em cidades pequenas também, cidades de 20, 30, 50 mil habitantes, né? Pessoas que não dão um bom dia para as outras na rua, e ainda mais quando está num ponto de ônibus e chega uma pessoa e você pega e tá ali, né, parado de boa, e chega alguém, pergunta alguma coisa para você, você responde numa boa e a pessoa ainda é mal educada com você. Então é muito complicado hoje. Os idosos hoje em dia estão muito difíceis. Eu entendo um pouco o lado, a vida está muito complicada, né? As coisas estão ficando cada vez mais difíceis. Talvez os idosos não estão tão preparados para essa realidade de hoje. Eu mesmo me deparo por muitas situações e vejo como é difícil hoje, né? Você lidar com muita tecnologia que acaba atrapalhando a vida do idoso. O idoso, ele tem dificuldades para poder mexer com tecnologia, isso é uma coisa bem comum, mas eu acho que em relação aos básicos, né, os itens básicos de uma convivência, os idosos estão deixando muito a desejar mesmo, é muita falta de educação, e é muito triste ver isso, porque um idoso, ele vivenciou uma época muito gostosa, foi anos 60, anos 70, anos 80, até os anos 90, né, que foi épocas muito boas, e agora estão aí, digamos, expelindo só falta de educação. É muito triste, né, ver uma pessoa que passou por coisas tão especiais, momentos tão legais, segundo muitas pessoas dizem, talvez os anos 80 não pode não ter sido tudo isso que nem falam, né, mas pelo que eu ouço de várias pessoas, meus pais, avós, que alguns já faleceram, e outros que a avó que está viva, que fala bastante, anos 70, 80 foi maravilhoso, e mesmo assim não coloca em prática, né, o que toda essa vida maravilhosa foi vivida, não coloca em prática nos dias de hoje. Falta de educação, atitudes até piores do que muitos jovens de hoje em dia. É muito triste mesmo, né? Porque quanto mais eles fizerem isso, mais eles vão sofrer. Porque as pessoas aí vão virar as costas mesmo, aí eles vão acabar ficando sozinhos. E ainda o que tá ruim, né? Vai acabar ficando pior. Beleza, galera? Mais um vídeo de hoje. Peço para vocês deixarem um like no vídeo, se inscrever no canal e até a próxima. Valeu!